Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Saudades dos nossos alunos presenciais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de pesquisa, dando andamento à nossa disciplina de metodologias da pesquisa. A gente trabalhou durante essas aulas à distância, nós trabalhamos um pouco os métodos, né? Então a gente trabalhou um pouco do método dialético, método dedutivo, etnológico, todos os métodos a gente trabalhou um pouco e agora a gente vai entrar mais na questão prática mesmo. Vamos trabalhar um pouquinho sobre técnicas de pesquisa. Então, nessa e na próxima aula, nós vamos trabalhar as técnicas de pesquisa. O que é uma técnica de pesquisa, antes de mais nada? A técnica de pesquisa ela é um conjunto de preceitos, processos que a ciência ou a arte utiliza para dar base para os seus estudos, para os seus resultados. Então, é uma habilidade de usar esses preceitos, essas normas, a parte prática em si, né? Então, toda ciência, ela utiliza inúmeras técnicas na obtenção dos resultados. Então, assim, para a gente ter um resultado numa pesquisa, a gente precisa utilizar uma técnica. Essa técnica é a parte prática. Como que a gente vai fazer a pesquisa, como que a gente vai chegar nos nossos resultados. Então, agora a gente vai entrar na parte mais prática mesmo, como eu falei. Então, a gente vai estudar algumas técnicas de pesquisa. Gostaria de deixar claro que, assim, a gente vai esgotar todas as técnicas de pesquisa? Não. Por quê? A gente tem muitas coisas para trabalhar ao longo de toda a disciplina e a gente não vai conseguir esgotar todas as técnicas de pesquisa. Nós vamos falar um pouquinho sobre as principais. Então, a ideia aqui é que vocês tenham uma ideia geral das técnicas principais que são mais utilizadas, para vocês terem um norte de como fazer, o que vocês não podem fazer, onde vocês vão buscar, o que vocês não vão, onde vocês não vão buscar. Então, essa é a ideia dessa parte inicial do nosso segundo bimestre, tá? Então, vamos iniciar falando de algumas técnicas. Na nossa disciplina, nós vamos abordar principalmente 4 técnicas: a documentação, a observação, a entrevista e o questionário. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre documentação e observação. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre entrevista e questionário. E também, na próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre grupos focais, que é uma técnica utilizada bastante, assim, bem utilizada nas pesquisas qualitativas, e eu achei que é bem interessante a gente abordar, apesar de não estar na ementa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre documentação. A gente já falou um pouco no primeiro bimestre sobre a pesquisa bibliográfica e sobre a pesquisa documental, vocês lembram? Então, a técnica de pesquisa documentação, ela é uma busca de informações para sua pesquisa através da documentação. Como eu falei para vocês lá no começo, quando eu falei para vocês sobre a pesquisa documental, sobre a pesquisa bibliográfica, quando você vai iniciar uma pesquisa, necessariamente você vai fazer uma pesquisa bibliográfica ou documental. Por quê? Elas servem de base, a documentação, ela serve de base para você formular o seu problema, para você formular suas hipóteses. Então, com base em uma pesquisa prévia, em um conhecimento prévio, você vai formular suas hipóteses, você vai formular o seu problema. Então, por isso que eu falo para vocês que a primeira coisa, quando vocês vão definir um tema, quando vocês vão dizer assim, eu quero definir meu tema, eu quero começar a fazer meu TCC. Primeira coisa é definir um tema, dizer assim, olha, é isso que eu quero. Aí vocês lembram que a gente falou sobre como definir o tema, né? Que não pode ser uma coisa que você não tem afinidade, que tem que ser uma coisa que chame atenção, todas essas questões, vocês lembram, né? Então, quando você vai definir o tema, a primeira coisa que você vai fazer é procurar material sobre aquilo. Para quê? Para que você não proponha uma pesquisa que já está esgotado, que já tem muita gente que fez, que já
que não tem mais o que você pesquisar. Então, primeira coisa, você vai definir o tema, você vai fazer uma pesquisa de documentação. E essa documentação, ela pode ser tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica. É importante destacar outra questão. Alguns autores separam de forma diferente. O livro, o material que está na ementa de vocês, que está no plano político-pedagógico do curso de vocês, ele utiliza uma separação, que é o livro do Marconi Lakatos. Ele utiliza uma separação da seguinte forma: ele separa a técnica de coleta de dados documental, ele separa em documentação direta e documentação indireta. Na documentação indireta, ele inclui a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. E aí, dentro desse universo da pesquisa documental, ele separa a pesquisa documental como fontes primárias e a pesquisa bibliográfica como fontes secundárias. Por quê? No entendimento do autor, a pesquisa documental, os dados não são tratados. Você vai fazer uma análise dos dados, você vai pegar documentos brutos lá onde você encontrar, nas suas fontes, e você vai analisar e você vai ver o que cabe no seu trabalho, o que não cabe, e vai incluir, e vai fazer uma análise desse trabalho. E ele entende que a pesquisa bibliográfica já não, que são documentos documentos, assim, meios audiovisuais, enfim, que estão disponíveis e que você pode fazer uma transcrição direta disso, você não precisa fazer uma análise. Então, assim, como deixar bem claro, essa divisão é uma divisão feita pelos autores. Essa questão de o que é primário, o que é secundária na pesquisa documental, tem várias versões diferentes. Se a gente pegar outros autores, talvez a gente encontre versões diferentes disso, tá? Mas aqui a gente vai seguir o material do plano político-pedagógico de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, o que é uma pesquisa documental baseada em fontes primárias? São documentos que estão disponíveis, por exemplo, em arquivos públicos. Então, estão disponíveis lá leis, decretos, relatórios públicos, são documentos que são arquivos públicos, estão lá disponíveis para todas as pessoas. Essa é uma das fontes. Aí tem outra fonte que são os arquivos particulares. O que seriam isso? São os arquivos das empresas, são os arquivos pessoais, por exemplo, a pessoa pode ter diários, fotografias, arquivos pessoais dela que podem ser utilizados na pesquisa. Ah, professora, mas eu posso usar isso numa pesquisa? Pode. Pode, porque é uma fonte de dados. Então, assim, por exemplo, você pode utilizar um diário como uma fonte de dados para sua pesquisa. Isso é mais comum, claro, na área da administração e da contábeis, talvez a gente não vai usar tanto isso. Né? Mas a gente vai usar muitos arquivos das empresas, arquivos particulares das empresas. Então, a gente utiliza mais essa parte de arquivos particulares na parte de documentos da empresa, que são documentos que a empresa não divulga, que estão lá disponíveis na empresa, mas eles não divulgam. E aí a gente tem um outro tipo de fonte que são as fontes estatísticas. O que são essas fontes estatísticas? Vocês já ouviram falar de pesquisas do IBGE, pesquisas de outras entidades que fazem pesquisas, por exemplo, tem a PNAD, tem várias pesquisas que são censitárias ou até pesquisas de opinião e que estão lá disponíveis, são fontes estatísticas. Então, essas fontes estatísticas vocês podem utilizar no trabalho de vocês. Vocês vão encontrar muitos trabalhos, principalmente relacionados à área da economia, que utilizam essas fontes de dados, né? Que a gente diz que são fontes, assim, que é um grande número de dados e que você vai ter que fazer um tratamento. O que acontece? Às vezes, vocês vão pegar um trabalho
por exemplo, da área da economia. E aí ele vai dizer assim, o trabalho baseou-se em uma pesquisa documental utilizando fontes secundárias, utilizando a base de dados do IBGE. Por que isso acontece? Por conta daquela divergência que eu falei para vocês, que alguns preferem trabalhar a pesquisa documental com dados secundários, as fontes estatísticas são consideradas secundárias, e outros autores trabalham com fontes primárias. Em geral, a gente vê fontes estatísticas como dados secundários, tá? Mas mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença na pesquisa de campo, tá? Porque em geral a gente na pesquisa científica a gente diz que as fontes secundárias, as fontes primárias são aquelas que você vai a campo e você faz a pesquisa. Mas na documentação, na técnica documentação, ela tem essa divergência, ela tem essa diferença de classificação, tá? Quais são os principais tipos de documentos, então, que utiliza-se na pesquisa documental? Documentos escritos, como eu falei, leis, decretos, relatórios, essas fontes estatísticas. E aí tem alguns outros tipos que às vezes a gente fala assim, mas isso não é uma técnica, uma fonte documental, mas é. Por exemplo, a iconografia. O que é iconografia? São todas as imagens, figuras. Isso aqui é muito utilizado, principalmente na área da antropologia, da história. Vocês lembram lá nos livros de história de vocês que a gente sempre via aquelas fotos dos desenhos nas cavernas, né? Então, as figuras, as imagens, elas são fontes de dados. Elas são fontes de informação. Então, elas são fontes de documentação para uma pesquisa científica, tá? Fotografias. Então, às vezes a gente vai encontrar trabalhos que têm análises com fotografias. Elas são uma fonte importante de dados. Objetos. Então, por exemplo, vestuário. O vestuário, às vezes a gente encontra pesquisas que analisam características do vestuário de determinada comunidade. Então, o vestuário ele não era só uma característica de nobreza ou uma característica de status. Tinha outras características de crenças, de costumes, que são analisados em algumas pesquisas científicas. O próprio folclore. O folclore ele é importante porque através da análise do folclore a gente consegue fazer uma análise das características de determinada população, das características culturais daquela população. Então, vocês podem ver que são diversos os tipos de documentação que a gente pode utilizar. A pesquisa bibliográfica, ela é o segundo tipo dentro da documentação indireta, que é aqui condensa fontes secundárias dentro da pesquisa documental, e ela é baseada em documentos como imprensa crítica, programas de TV, revistas, jornais de imprensa crítica, meios audiovisuais, né, e documentos escritos como artigos, essas questões. O que acontece com a imprensa crítica, os meios audiovisuais? Antes de você utilizar, eles requerem um cuidado a mais. Porque antes de você utilizar na sua pesquisa e citar isso como um documento, como uma fonte, uma pesquisa bibliográfica, você precisa fazer uma análise de qual que é a credibilidade daquele veículo, qual que é o direcionamento que ele quis dar, qual que é a questão ideológica, a questão de crença. Tudo isso você precisa fazer uma análise para você não cometer vamos dizer assim, uma gafe de você citar uma coisa que está dizendo uma coisa, mas quer dizer outra. Então é importante fazer essa análise, ter esse olhar crítico antes de fazer uma citação ou usar isso como uma fonte de pesquisa, ok? Então, essa que a gente trabalhou foi a documentação indireta. Agora a gente tem a documentação direta. O que é essa documentação direta? A documentação direta é aquilo
é os documentos oriundos de uma pesquisa. Aqui que eu falo para vocês que tem uma diferenciação na classificação de que alguns autores classificam a documentação indireta, tudo aquilo que a gente falou antes, como fonte secundária, e documentação direta como fonte primária, tá? Então tem essa diferenciação. Mas como eu falei, a gente vai seguir o material aqui do plano político-pedagógico de vocês, tá? Então, o que é a documentação direta? É tudo aquilo que é oriundo de uma pesquisa realizada por vocês mesmos. Então, essa pesquisa pode ser de campo ou uma pesquisa de laboratório. O que é uma pesquisa de campo? É uma pesquisa que você vai realizar no ambiente, você vai lá fazer a pesquisa, você vai lá aplicar seu questionário, você pode utilizar uma série de técnicas para fazer essa coleta de dados, tá? Então, são dados coletados a campo. Como que se divide essa pesquisa de campo? Ela pode ser quantitativa descritiva, exploratória ou experimental. A quantitativa descritiva, ela tem como característica descrever as características de determinada população, determinado fenômeno, ou verificar hipóteses, avaliar programas, essas questões. Geralmente, e ela sempre é convertida em dados quantitativos. Então, se os dados obtidos são qualitativos, são usadas escalas para transferir isso para dados quantitativos, ok? Então, vamos lá. Dentro dos estudos quantitativos descritivos, nós temos o estudo de verificação de hipóteses. O que significa isso? Você tem um conjunto de hipóteses. Por exemplo, eu posso dizer assim: os alunos que leram o material têm nota melhor na prova. Minha primeira hipótese. Minha segunda hipótese: os alunos que assistiram o vídeo têm nota melhor na prova. Eu tenho duas hipóteses. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma pesquisa de campo e vou verificar quais foram as notas, quais foram os alunos que assistiram, quais foram os alunos que leram, e vou verificar tudo isso para eu poder verificar minhas hipóteses, tá? Então, isso é um estudo de verificação de hipóteses, para verificar se as minhas hipóteses são verdadeiras ou não. Aí a gente tem um segundo tipo, que é o estudo de avaliação de programa. Então, às vezes, a gente tem um programa, vamos pegar aqui um programa social, e aí você quer fazer um estudo para verificar se aquele programa foi eficiente ou não. Então, você faz uma pesquisa de campo para verificar se ele foi eficiente ou não. Então, você faz uma série de descrição de várias variáveis que vão dar base para dizer se aquele programa foi eficiente ou não. A gente tem o estudo de descrição da população. Então, a gente pode fazer uma pesquisa de campo para descrever determinada população. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma pesquisa para descrever a população de Carapó. E aí a gente vai quantificar. Tantas pessoas trabalham no ramo formal, tantas pessoas no informal, tantas pessoas têm ensino superior, tantas pessoas têm ensino médio. Então, são pesquisas, estudos de descrição da população. É uma pesquisa de campo, né? Mas deixando bem claro, se a gente fazer isso, a pesquisa de campo, e a campo fazer essa pesquisa, tá? E aí a gente tem o outro, que é o estudo de relação de relações entre variáveis, que é um estudo no qual a gente testa a relação de duas variáveis, se uma variável interfere na outra. Então, esse tipo de estudo é bem comum, tá? Aí a gente tem os estudos exploratórios, que se dividem em exploratórios descritivos combinados, usando procedimentos específicos de coleta, e os estudos de manipulação experimental. O que são os estudos exploratórios? São estudos que buscam dar um aprofundamento teórico a determinado campo do conhecimento. Então, por exemplo, você sabe algo sobre um tema, mas você quer aprofundar esse tema. Então, é um estudo muito mais de desenvolvimento teórico em si do que de testar hipótese, de descrição.
Então, esse tipo, o primeiro, o exploratório descritivo combinado, você faz uma análise, um aprofundamento teórico através de descrição de determinados fenômenos, ok? Aí o segundo, usando procedimentos específicos de coleta. O que são esses tipos? Eu quero fazer um estudo exploratório, mas para isso eu vou usar a técnica de análise de conteúdo. Então, eu vou usar uma entrevista. Então, eu vou fazer uma entrevista, vou fazer muitas entrevistas e vou analisar de forma aprofundada, com análise de conteúdo, o que está nas entrelinhas dessa entrevista, dessas falas, para aprofundamento teórico do meu tema. E aí, por fim, os estudos de manipulação experimental, que são estudos, como o próprio nome diz, o pesquisador, ele vai fazer manipulação das variáveis de forma experimental para ver qual interfere uma na outra, quais podem ser determinantes em uma determinada teoria para constituir uma nova teoria, vamos dizer assim. E aí, por fim, os estudos experimentais são os estudos que faz experimentos, o próprio nome diz, experimentos para testar causa e efeito. Então, a gente, por exemplo, a gente está vivendo um momento de epidemia. Então, por exemplo, os pesquisadores, eles analisam os efeitos de determinado medicamento na saúde das pessoas. Então, é um estudo experimental, ok? Ou então fazem o teste lá do uso do plasma para recuperação dos doentes. Então, eles fazem eles incluem na medicação lá do paciente para ver se causa um efeito de melhora ou piora. Então, esses são os estudos experimentais, ok? Aí a pesquisa de laboratório. A gente trabalhou a pesquisa de campo e agora a pesquisa de laboratório. A pesquisa de laboratório são pesquisas feitas em ambientes controlados. O pesquisador ele tem total controle sobre as situações que ele está trabalhando ali no laboratório. É necessário um ambiente instrumental adequado. Então, para você fazer uma pesquisa de laboratório, é necessário que tenha um ambiente instrumental adequado. Aí vocês vão dizer assim: professora, mas na área de administração e ciências contábeis a gente quase não usa pesquisa de laboratório. Sim, usamos. Como que a gente pode fazer isso? Até tem aqui embaixo uma figurinha tentando representar aí uma pesquisa na área da psicologia, enfim, mas claro, de forma engraçadinha, porque é o bebê que está aqui, enfim. Mas a gente pode fazer, por exemplo, tem uma área da pesquisa que é na pesquisa de ações coletivas, eles usam muitas pesquisas de laboratório, com testes de laboratório. Na economia comportamental usa muito que eles colocam as pessoas em um determinado ambiente e aí fazem uma série de perguntas ou fazem jogos. Tem um jogo que é muito famoso, que é o jogo do dilema do prisioneiro. Então fazem esse tipo de situação para ver qual seria o comportamento das pessoas. Quando a gente viu lá na aula de TGA, na teoria das relações humanas, vocês lembram que eles fizeram no início da teoria das relações humanas a experiência de Hawthorne, que eles isolaram algumas pessoas e aí algumas mulheres que trabalhavam na fábrica de alfinetes, eles isolaram elas e aí fizeram testes com elas para ver a questão da produtividade, aí faziam aquele negócio de aumentava a carga horária, diminuía a carga horária, aumentavam os intervalos de descanso. Vocês lembram que cada dessas questões mudava o comportamento? Aquilo lá era uma pesquisa de laboratório. A pesquisa de laboratório em si, ela não precisa ser necessariamente naquele laboratório lá que a gente vê com um monte de microscópios, enfim, com aquelas biológicas. Na nossa área, a pesquisa de laboratório, ela tem essa característica de ser em um ambiente controlado, ok? Então, essa é a pesquisa de laboratório. Muito bem, falamos sobre documentação.
Agora a gente vai para a segunda técnica, que é a observação. A observação, ela é uma técnica que ajuda o pesquisador a identificar e obter algumas provas a respeito de objetivos que talvez a pessoa que está lá fazendo, que está lá, a pessoa que está lá vivendo na realidade, ela não tem consciência. Então você consegue identificar alguns comportamentos que as pessoas não têm consciência. Então essa é uma grande vantagem da observação. Então a observação, ela é uma técnica que exige que o pesquisador ele tenha contato direto com a realidade. Por quê? Porque o pesquisador ele vai ter que ir lá no ambiente para observar a realidade, como que as pessoas se comportam, e isso exige dele um contato direto com a realidade. Ela precisa ser planejada e registrada sistematicamente. Eu vou utilizar a técnica de observação. Então eu vou ir lá na empresa, vou sentar lá e vou ficar olhando o que eles fazem, e aí depois eu vou escrever no meu trabalho. Não, não é isso. Você precisa fazer um planejamento. O que você vai observar, por que você vai observar, quais são os comportamentos que são importantes registrar, e tudo que acontece você vai registrar em um documento, que isso vai ser utilizado depois para fazer a sua análise. Por quê? Porque ela precisa estar sujeita a verificações e controles sobre a validade. Então, por isso que eu falo, você precisa anotar tudo isso, você precisa fazer um planejamento para que se alguém for conferir, se alguém for fazer uma análise da validade, esse processo seja validado, ok? Então, quais são os tipos de observação? Observação é só ir lá e observar e acabou. Não, tem vários tipos. Nós temos a observação de acordo com os meios utilizados. Uma observação assistemática. O que significa isso? Ela é uma observação não estruturada, informal, simples, ocasional e acidental. O que significa? Tudo esse monte de palavrinha. Eu estou lá em determinado lugar e aconteceu alguma situação, eu observei tal comportamento. Então, ela é realizada sem planejamento e sem controle previamente elaborados, que surgem assim de forma imprevista. Então, você não fez um planejamento antes, e aí você chegou lá e aconteceu determinada situação, e aí você resolveu que isso é importante, e você vai registrar isso e você vai usar isso nos seus dados. Então, é uma observação assistemática. Aí a gente tem contrária, a observação sistemática, que é a estruturada, planejada, controlada. Então, você vai fazer em condições controladas para responder propósitos previamente definidos. Quando eu falei para vocês da pesquisa de laboratório lá das meninas lá da pesquisa de Hawthorne, quando eles colocaram as pessoas em um ambiente controlado, eles já foram lá dizendo, eu quero ver se eu liberar elas meia hora mais cedo para ir embora, se vai ter mudança na produtividade. E aí, eles identificaram, por exemplo, aqueles grupinhos informais, que elas começaram a criar normas sociais informais lá dentro, que elas começaram a criar grupos de amizade. Tudo isso foi identificado através do quê? Da observação. Aí, tem duas situações. Primeiro, a observação sistemática. Eles acabaram observando lá questões que eles não esperavam observar. Porque, inicialmente, a pesquisa era a influência da iluminação na produtividade do trabalho. E aí eles perceberam, ou eles identificaram outras coisas. Eles observaram a questão dos grupos informais. Então, aconteceu ali uma observação sistemática, porque foi alguma coisa que não estava prevista, mas aconteceu e eles registraram, ok? E aí outra coisa foi a observação sistemática, quando eles começaram a falar assim, olha, agora eu vou dar meia hora vamos sair meia hora mais cedo, vamos ver se vai aumentar a produtividade. Então, eles tinham um propósito previamente definido de identificar se
a mudança no horário iria interferir na produtividade. Então, essa parte é uma observação sistemática, que já estava estruturada, planejada e controlada, tá? Esse tipo de pesquisa requer planejamento e operações específicas para o seu desenvolvimento. Por quê? Você precisa ter uma sistematização, você precisa controlar as informações e controlar a situação. Então, é necessário que você pode utilizar para isso quadros, anotações, escalas e dispositivos mecânicos. Você pode utilizar computadores, né? Enfim, que são alguns dos instrumentos que podem ser utilizados nessa observação. Por exemplo, aquelas máquinas de registro de produtividade que a gente tinha lá na época. Então, tudo isso são instrumentos que podem ser utilizados para controlar os dados, ok? Agora vamos para outro tipo de observação, de acordo com a participação do observador. Pode ser participante ou não participante. O que é participante? Quando o pesquisador ele participa realmente do grupo, com a comunidade do grupo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa vamos pensar, eu vou fazer uma pesquisa em uma cooperativa sobre as relações formais e informais que existem ali dentro. Quando a observação participante é quando eu sou parte dessa cooperativa. Eu também sou um membro dessa cooperativa, eu estou participando das atividades ali da cooperativa e do grupo, e aí eu faço essa pesquisa participante. Em geral, ela pode ser de duas formas: natural, quando eu já pertenço a essa mesma comunidade, ou artificial, quando eu integro esse grupo só com a finalidade de obter informações. Então, por exemplo, eu chego lá e falo assim, eu vou me cooperar, a partir de agora você cooperar do grupo, eu ingresso no grupo com a única finalidade de obter as informações, tá? Então, tem essas duas formas da observação participante. A não participante é quando a gente não é parte do grupo, mas que a gente vai lá para fazer a observação. A gente não é parte dela, não se integra a ela, mas faz a observação dos comportamentos lá. Qual que tem mais vantagem? Existem vantagens e desvantagens. Na participante, você pode ser direcionado por por seus interesses do grupo, por sua visão do grupo, que você é participante. Na não participante, as pessoas que estão sendo observadas, elas podem ficar retraídas, porque você é alguém de fora que está ali com o intuito de fiscalizar, né? Eles podem ver dessa forma. Então, tem várias diferenças, várias vantagens e desvantagens. E aí, a gente tem também a observação a segundo número de observadores, que pode ser individual, que é a técnica realizada por um único pesquisador, ou a em equipe. A mais aconselhável é em equipe. Por quê? Quando a gente observa individualmente, a gente pode colocar na situação observada as nossas próprias interpretações, inferências, distorções, né? E quando a gente está em equipe, pode aumentar o grau de observação, porque são mais pessoas observando, várias pessoas podem ver coisas diferentes, as interpretações podem ser diferentes, então a equipe ela é mais aconselhável. E aí, de acordo com o lugar onde se realiza, a gente tem a observação na vida real e a observação em laboratório. Na vida real é aquela feita em ambiente natural, lá, por exemplo, lá num grupo, você vai lá, você vai fazer uma observação cultural, da cultura lá da aldeia, ou do comportamento lá da aldeia. Você pode, é uma observação lá na vida real. E a observação em laboratório é aquela, como eu falei, por exemplo, da pesquisa em laboratório lá da experiência de Hawthorne, que as pessoas você está fazendo uma pesquisa de laboratório com algumas pessoas e você observa algumas características e faz o registro disso, ok? Então, esses são os tipos de observação, tá? Quais são os pontos que precisam ser considerados numa observação estruturada? Você precisa identificar por que você vai observar, para que observar,
como você vai observar, o que observar e quem observar. Então, quando você vai fazer um planejamento da sua observação, é importante você definir cada um desses pontos para te dar uma base maior do que para você conseguir captar necessariamente a informação que você precisa, ok? Quais são as vantagens e limitações? As vantagens: elas possibilitam meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos. Então, você pode estudar as mais variadas situações através da observação. Você consegue identificar comportamentos, dados que não são contemplados em questionários e entrevistas. Por quê? Às vezes, quando você faz um questionário, uma entrevista, às vezes a pessoa diz lá alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que a pessoa fala assim, você faça uma pergunta, você é preconceituosa? Aí a pessoa fala, não sou preconceituosa. Ok. Aí você vai e, através da observação, você percebe que ela tem uma série de comportamentos que demonstram que ela é preconceituosa. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, cara, mentiu no questionário e ela tem consciência de que é preconceituosa. Mas às vezes a pessoa ela não tem consciência às vezes ela tem comportamentos que nem ela tem consciência. Então, por isso que a observação ela é um aspecto importante para identificar dados e comportamentos que às vezes nem o próprio entrevistado ou o próprio participante tem noção de que comete esse tipo de comportamento. Então, ela tem essa vantagem. A limitação. A presença do pesquisador pode provocar alteração no comportamento, como eu falei para vocês. Quando o pesquisador é de fora, principalmente, as pessoas podem ver aquilo ali como uma fiscalização e mudar o comportamento. Então, pode acontecer. Os acontecimentos eles podem ocorrer simultaneamente, dificultando a coleta de dados. Então, às vezes, você está observando uma coisa, acontece outra, você não consegue registrar tudo. A observação em equipe, nesse caso, ela ajuda um pouco a vencer essa limitação. Fatores imprevistos podem interferir na tarefa do pesquisador, então podem acontecer coisas que dificultem essa observação. E algumas informações podem não ser acessíveis ao pesquisador. Então, às vezes, o pesquisador ele quer obter alguma informação e ele não consegue, porque, por exemplo, em uma empresa, às vezes ele precisa de alguma informação, mas os gestores fazem uma reunião e o observador não pode participar. Então, algumas informações talvez eles não tenham acesso. Então, são vantagens e desvantagens, assim como toda técnica tem vantagens e desvantagens, ok? Bom, finalizamos aqui nossas duas técnicas e aí na próxima aula a gente vai trabalhar mais duas, vamos trabalhar 3 na verdade, porque eu vou incluir grupos focais. Espero que tenha ficado claro os conceitos de cada uma. Eu vou deixar os materiais lá no Jacad para vocês disponível. Então, leiam os materiais, assistam a videoaula, tá? Porque mais pra frente a gente vai utilizar esse material em uma atividade avaliativa. Desejo a todos bons estudos, um abraço.